de número 40. Salmos de número 40. Todos encontraram? No duro. Sem vergonha, até mesmo porque você não tem. Quem leu a Bíblia hoje? Ah, pastor, vou ler agora, né? Amém, né? Já está caminhando. Salmos de número 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista, pois são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que comprazem no meu mal. Sofram perturbações por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu, todavia, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu.
Esperei confiantemente no Senhor. Outra tradução dirá: esperei com paciência no Senhor. Sandra, você está pronto para entrar em peleja com Deus? Você está pronta para entrar em demanda com o Senhor? Defender a sua causa, o seu ponto de vista, e não ser acusado por Ele de injustiça, de erro? Seu coração te dá paz para ter esse diálogo com Deus? Senhor, socorre, eu confiei em Ti. E por que o Senhor não me confia? Por que o Senhor não me socorre? Por que o Senhor não me alivia dessa angústia? Por que o Senhor não me alivia dessa preocupação? Por que o Senhor não me alivia dessa decepção? Por que o Senhor não me alivia dessa falta de direção? Por que o Senhor não me alivia desse pecado? Dessa prática de pecado? Desse vício? Desse comportamento? Quem vê cara, não vê coração. Pastor, eu sou uma boa pessoa. Se você diz, que bom. Mas a experiência me diz que bom é só Deus que está no céu. O resto aqui vive de meia verdade, de meias verdades, de posicionamentos controversos, lutando para defender seus próprios interesses em quase todo o tempo. Se for vasculhar em nossas vidas, eu acredito que aqui ninguém poderia levantar a cabeça e orar ao Senhor, pedindo a Ele intervenção, socorro. Por quê, pastor? Porque na prática nós merecemos os males que nos acometem. Ah, pastor, eu não mereço, não. Eu não vou entrar nessa discussão com você. Se você ainda acha que não merece, a conta ficou certa agora? Se você ainda acha que não merece, eu não tenho como te convencer disso. É igual quando você fala com a pessoa sobre a inveja, e a pessoa diz, eu não tenho inveja. Sendo que 90% de tudo que você faz na vida é copiando alguém, é imitando alguém, é tentando parecer-se de alguma forma com algo que te despertou inveja, seja na forma de vestir, de calçar, de comer, aonde ir. E a inveja é o mal, o pior mal que existe na face da terra. Sabiam disso? Que nada ao homem é pior do que a inveja, do que a cobiça.
Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que te preocupa é consequência da inveja. Só rouba quem tem inveja dos outros. Sequestro, violência, o estupro, o estelionatário, tudo que é errado se materializa por conta da inveja de alguém contra a sua vida ou a vida de outras pessoas. Se a inveja não existisse, não haveria necessidade de polícia, não haveria necessidade de juiz, não haveria necessidade de delegado, não haveria necessidade de promotor. Muito daquilo que nós vivemos em sociedade, nós poderíamos investir em qualidade de vida, mas tudo o que uma sociedade produz é aplicado em limitar a ação do invejoso. O hacker é um invejoso. Não, é um aventureiro, é uma adrenalina. De forma alguma. É alguém que quer o que não lhe pertence. Então, e por quê, pastor? Quem aqui já teve a sensação de que se você não tiver algo, a sua vida não tem sentido? O meu sonho, deixa eu ver aqui. Quem aqui tem um sonho de ter um carro tal? O meu sonho é ter um carro. Tião, você já teve o sonho de ter um Gol GTI? Por que você não vai lá e compra um agora? Pirraça. Pois é, o quinto da pobreza, né? Foi para comprar um carro, não comprou porque tinha ar-condicionado. Carro com ar-condicionado não presta, né? De primeiro tinha uma bobagem também, carro de 4 portas não presta, né? Hoje se a pessoa comprou um carro de 2 portas, for para vender, a maioria pensa que nem existe isso mais. Mas quem aqui já teve aquela sensação, se eu não tiver esse computador, eu não vivo. Se eu não tiver tal celular, eu não sou ninguém. Minha amiga tem, a minha inimiga tem, o diabo tem, o anjo tem, e eu não tenho. Isso não é vida, não, é melhor morrer. Nós colocamos o nosso coração em coisas que, com o passar dos dias, elas não valem nada. Quem já teve que rebolar para comprar um relógio, mas aquilo te custou muita coisa, mas foi peleja, e você comprou o relógio que você queria, porque estava na moda e era top. Alguém já fez isso? O Tião já fez. Cadê esse relógio, Tião? Oriente 3 estrelas. O que isso prova? É que aquilo nunca teve relevância na vida dele. A relevância estava no que ele proporcionava, ou de status, ou de sensação de resultado de frutificação. O que hoje você botou na cabeça que se você não tiver, você morre? E que daqui a 1 ano isso não vai simplesmente representar nada.
que hoje faz você falar assim: Deus, o Senhor não me ama? A Luana, eu escutei uma ladainha dela assim, ó, meses, anos. Pastor, eu preciso casar, eu quero casar, eu quero casar. Casou. Você tem que altura, Vitor? 178. Quantos quilos? E ela casou. Hoje ela tem um problema de 1,78 com 85 quilos. Eu não ligo muito para o Vitor, porque eu não quero entrar em contenda, né? Mas quando vem conversa com a Luana, e aí, como é que tá? Tem dia que eu quero matar ele. Mas não é isso que você queria, não era, esse homem não era a razão de viver, não era a sua gata parida, não era a razão de tudo. Casar, pastor, eu tenho um sonho de casar. A festa e tudo quanto há, só dor de cabeça. 90% de quem está lá vai falar mal. Que vestido horroroso, que maquiagem escandalosa. Como eu estava frio, achei até um coró num queijo. Nunca fui num casamento ruim desse. Então por que você foi, demônio? Por que você foi atentar lá? Já que nada vai te agradar. Nós gostamos de sonhar e sofrer por coisas que não têm relevância em nossa vida. Não é? O salmista aqui, ele tinha um problema real. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que você precisa de Deus? O que hoje, de fato, você tem uma necessidade que não é apenas um devaneio de vaidade e de ostentação? Uma necessidade que você inventou, mas que na verdade você não precisa dela. Para que nós possamos orar e um milagre acontecer. Ontem me pediram para orar para uma pessoa, e é um pedido recorrente. Ora para o fulano porque está internado. O que é que ele tem? Diabetes. Qual que é o problema? Nunca fez dieta, bebe demais, não toma os remédios, e que não sei o que, e aí está em crise, está internado, morre, não morre. Essa pessoa está precisando de oração, irmão? Tadinho, pastor. Tadinha. Mas no duro, ela quer oração. Ela quer Deus. Ela quer ficar livre daquele momento ali para poder fazer tudo de novo. Ela quer escapar da angústia daquele momento, para depois praticar tudo que colocou naquela situação novamente. Por quê? Não existe sentido de vida. Não existe objetivo. E aí a pessoa vive de observar, de comparar, de se revoltar, ou de se adormecer, entorpecer, para poder suportar a futilidade da vida que vive.
Quais são as suas futilidades? Que já quase te levou a óbito. E você quase não conseguiu falar assim: Senhor, me ajude na minha vaidade. Uma angústia que foi criada por uma necessidade que não existe. Quando você gasta tempo criando necessidades desnecessárias, você abandona as reais necessidades da sua vida. Pastor, como eu gostaria de saber o meu futuro? Quem é que gostaria de saber o futuro? Não, levanta a mão com mais dignidade, com mais força, né? A cabeça do outro está impedindo eu de ver. Né? Vocês sabiam que isso é um problema? Porque, na verdade, você não quer saber o futuro. Você quer saber o que vai dar certo no seu futuro. E problema, dor, pobreza, feiura, irmãos, é igual coceira em rabo de macaco, não acaba nunca. Você vence uma peleja, outra brota. Um dia, um homem de Deus, eu espero nunca mais encontrar com esse homem. O nome da fera é Pastor Benedito. Olha o nome, o Benedito, né? Eu fui até esse homem, Sandra, porque ele teve uma revelação em um culto que precisava orar com uma pessoa que estava noivo, que ainda não era casado, e que morava na fazenda, e que não sei o que, lá no Jardim Riviera. Alguém que conhece o Riviera? Na moda do Tchão, né, igual o Tchão fala. Vocês conhecem Hidrolândia? Não é para lá não, né, Tchão? É para o outro lado. Mas daqui lá, irmãos, está longe. Você atravessa a cidade e roda um punhado. Uma mulher chamada Arminda, que estava nesse culto, botou na cabeça que era eu, tia do Júnior, casada com um tio dele, né, o irmão do pai dele. E aí chega essa notícia, vai, não vai, é de Deus, não é de Deus. Eu quero saber, eu não quero saber, o que esse homem tem para falar. 19 anos, 19 para 20 anos de idade. Curiosidade mata, né? Quem aqui é curioso? Uma pessoa ligar para você e falar: só tem um negócio para te contar, mas só vou falar à noite, se for cedo. Só pode ser o diabo que está usando essa pessoa, né, para poder te provocar. E passado alguns dias, irmãos, não foi imediato não. E naquela época não tinha celular, WhatsApp, esse tipo de coisa não, era meio... Achar essa igreja foi um problema. Aí nós chegamos lá, uma igreja grande, mas não tinha uma porta, não tinha uma janela, não tinha... Tudo no tijolo à vista ainda, uma bagunça, um caos. E aí até que nós conseguimos encontrar uma mulher lá, crente, né? O pé dela, eu lembro, a única coisa que eu lembro dessa mulher foi olhar no calcanhar dela. Se ela pisasse no Monte Brita, ela roubava a brita da pessoa toda.
mulher porca. E eu lembro dessa virtude da irmã, os pezão, calcanhar rachado. E eu sentado lá mais a Lívia, eu olhava para ela assim e pensava assim: o que eu estou fazendo aqui? Que bobagem, uma pessoa que eu nunca vi. De repente, esse pastor, esse ser, passa de uma porta para outra no meio dessa construção. Ele passa, ele volta, Tião, para no meio do corredor e fala assim: foi você que Deus me mostrou. Você que mora na fazenda e que sem saber de nada, a tia do Júnior, você lembra dessa história, Júnior, falar isso? E aí esse cara chamou nós para dentro de um cômodo desse, sentamos lá nos tijolos, numas tábuas. Irmãos, e foi 1 hora esse camarada revelando as coisas. Vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. O miserável profetizou para 20 anos da minha vida, 22 anos da minha vida. Literalmente. Dessas profecias, irmãos, ele falou assim: depois Deus vai fazer algumas coisas. Depois dele, venceu no ano do meu infarto. No ano que eu infartei. As profecias dele encerrou naquele período. Ele profetizou que no nosso casamento ia estar chovendo. E choveu, mas choveu. Meu Deus do céu, como choveu no dia do meu casamento mais alívio. 15 de dezembro, há muitos anos atrás. Décadas atrás. Ele profetizou quantos filhos eu teria, que nós teríamos, que nasceria uma menina primeiro. Muito do nome da Débora é por conta da profecia dele. E dos cursos que eu faria, do tipo de... Irmãos, foi 20 anos. 90% daquilo que ele profetizou não era ruim, era péssimo, era horrível. E vai acontecer isso, e vai acontecer isso, e vai acontecer isso, você vai passar por isso, você vai não sei o que, não vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmãos, cuidado em querer saber do futuro. Porque eu vivi muitos anos da minha vida sabendo exatamente o que me esperava. E acontecia. Ah, pastor, Deus não fala. Fala. Mas entenda que ele falar nem sempre vai ser do seu agrado. Menino que não tem mãe, né? Aí fica dando trabalho dentro de igreja. Fosse na sua época, né, Tião? Isso não acontecia. Você não ia, né? Você não... Filho meu nunca deu trabalho dentro da igreja. É porque eu nunca fui, né? Eu nunca levei. É uma boa estratégia. Não é das piores. Irmãos, tudo se cumpriu na íntegra. Num determinado momento, eu fiquei extremamente angustiado com uma decisão que Deus me inquietou. E eu guardei isso no meu coração, e foi passando o tempo, e foi passando, e isso foi me matando, eu fui adoecendo, quando era para sair do ministério. Gideão foi amador, com tanto de prova que eu fiz para Deus. Gideão não sabia pedir prova a Deus, não. E
Aí teve um dia e pastor me ligando e gente falando da própria igreja que Deus ia me tirar, que era para sair, que era para confiar. E eu falava, isso é o diabo que está falando na minha cabeça, isso é uma decisão muito complicada, tudo quanto lá. E aí teve um dia que eu chutei o balde. E eu falei assim, ó, eu só tomo essa decisão, Senhor, se o Senhor falar comigo de uma forma que eu não tenha como duvidar que foi o Senhor. O pastor Lucas estava comigo no dia. O pastor entrou de novo, né, pastor? Lá no setor Bueno, você lembra? Esse mesmo pastor malucão, passando na rua, entrou onde era a nossa igreja, e nem tinha cara de igreja, era um sobrado que nós alugávamos, que ia construir uma igreja no futuro. E ele já entrou de sola, e já foi chegando, e sem me ver lá no escritório onde estava, já começou a profetizar. Eu já orei com você há muitos anos, e que não sei o quê, e você está perguntando no seu coração se é para fazer, se é para sair de onde está, e Deus já te falou, e você, então saiba que é para ir, e acabou com as minhas dúvidas, né? Tudo aquilo que eu não queria, Juninho. Pedi para Deus falar com clareza, e mais claro foi impossível. Mas tudo que esse homem profetizou, irmã Marília, aconteceu. Pastor, a sua vida foi ruim, foi um caos. Sofrida em muitos aspectos. Ruim não. Valeu a pena, pastor? Cada coisa. E para mim, eu não sei para você, o que mais me alegra é alguém que nunca me viu orar, falar o que Deus já fez na minha vida e dizer: o Senhor se agrada do que você está fazendo. O Senhor se agrada da sua postura. E olha que eu já vi muita profecia de marrotar a roupa da pessoa. A pessoa chega e fala assim, hoje Deus vai falar comigo. E o profeta unha na cara da pessoa que você pensa assim, vai chegar no osso, né? Você está achando que Deus não sabe, você está pensando que Deus não está vendo e que não sei o quê, mas bravo, Juninho, tem vergonha. Ah, se Deus falou, está falado, né? Nessa jornada, servir a Deus vale a pena, irmãos? Vale. Tanto por essa vida, como por aquilo que temos ainda que experimentar. Mas a verdade é, quantas pessoas de fato servem a Deus, em vez de desejarem apenas um Deus que lhes sirva? Que satisfaça os caprichos e os desejos do seu coração continuamente. Estamos no ano da ressignificação e agora falando sobre controle e expansão dos estados emocionais. Os últimos tempos foram difíceis demais. E a pastora Lívia já está se recompondo, já está ministrando louvor, já está caminhando, mas quem acompanhou de perto, viu o vale da sombra da morte que essa mulher passou. E agora, em cima dessa peregrinação profética, tem um ano, irmãos, que isso maceta a minha cabeça, e pelo menos 10 vezes no dia, eu paro e falo assim, Senhor, eu estou de fato fazendo a tua vontade? Ou isso é um devaneio? Complicado, né, velho?
E agora está chegando os dias de novo, né? 27 de abril. Será que vai ter jeito de ir dessa vez, Marília? Ou vai ser os mesmos problemas da outra? A outra foi marcado para dezembro, né? Para o início de dezembro, só consegui ir em maio. Essa agora está marcado para o dia 27. No ano passado eu fiz uma prova com Deus, de algo que eu tinha certeza que não aconteceria. E Deus usou a Vera e a Cássia para acabar com o meu barato, para tirar as minhas justificativas. Falei, agora eu tenho que ir. Agora eu vou. Esse ano não foi diferente. Desde quando começamos a igreja, e mesmo antes dela, eu moro aqui do lado. Irmãos, eu já dei uma infinidade de investidas para alugar um local, comprar outro, fazer algo, para poder tirar a minha família desse convívio permanente com a igreja, porque não há privacidade. Ah, pastor, isso foi muito ruim. Nunca foi ruim. Nunca foi ruim. Mas existem os momentos, e nós estamos orando, e as profecias estão chegando ao ponto, algumas de se cumprirem. Ou cumpre, ou então não vai ter tempo, né, Tião? Porque morre, e aí só cumpriu as coisas desastrosas. E eu fiz uma prova com Deus. Emanação, controle e expansão dos estados emocionais. O que emana, o que atrai. E eu, no meu coração, Aline, no meu coração, eu falei, Senhor, se de fato eu tenho que ir para essa viagem novamente, eu quero ir com a Lívia morando na casa dela. Não tem expectativa, não tem meios, não há recursos. Há recursos? Existem, mas que não tem como ser convertido para isso. Eu pensei comigo, né, Aline, agora eu consegui criar uma cilada perfeita. E quem caiu nela foi eu, de novo. Eu pensando que isso seria impossível. Um pastor, que na época que nós estudávamos, pastor Lucas, nós estávamos começando, e ele estava terminando. E eu sempre tive contato com essa pessoa, ele tinha uma empresa que distribuía peças, e sempre foi um homem de negócios. De quando em vez tinha um contato ou outro. Esses dias, e eu orando ao Senhor, falei, Senhor, agora a condição é essa, né? Tivemos um contato e ele perguntou, pastor, o senhor não quer me comprar uma casa, não? E é um homem de Deus, uma pessoa. Eu falei, eu quero. Mas, nesse momento é impossível. E eu fiz prova com Deus, né, Sandra? E ele falou, impossível por quê? É porque eu precisaria de um tempo extenso para poder levantar o recurso para a sua casa. E eu conheço a casa dele. Conhecia. E ele falou assim, então o tempo não é problema. Quanto tempo você precisa para me pagar?
Eu falei, muito tempo. Ele falou assim, continua não sendo problema, porque eu não preciso do dinheiro. E eu estou com medo desse governo, eu não sei colocar dinheiro em conta, se eles tomar, o que é, então. Eu falei, Fernando, você não me conhece, cara. O contato que nós tivemos foi esporádico. Ele falou assim, eu te conheço muito mais do que você imagina. Tirondo não é de hoje, pessoas que falam, aconteceu isso e isso na sua igreja, coisa que é muito interno nossa, de coisas que eu disse não, e todo mundo ficou revoltado, porque você disse não para aquilo, porque era a guinada que você teria para o seu ministério, e você dizer não para aquele dinheiro foi uma loucura, e isso, aquilo outro, e foi falando tanta coisa, Tião, que eu falava assim, gente, mas da onde que essa pessoa sabe de tudo isso? E aí ele falou assim, qual que é o próximo obstáculo? Eu falei, valor, quanto que você quer? Ele falou, tanto. E eu ofereci, além do prazo que ele deu, eu ofereci 60% do valor. Tomei uma lição de moral que há muito tempo eu não tomava. Uma aula de geografia urbana, de tal, falou, isso por telefone, nós não nos vimos. E eu dificultando todas as situações, né? E ele, depois que ele fez o discurso dele, me chamou a atenção, e que não sei o quê, ele falou, e agora? Aí ele tirou 200 mil do valor que ele tinha pedido. E eu continuei com o mesmo valor que eu tinha colocado. Tem jeito de conversar com você, não? Não tem, né, Vitor? Desligou, passou um pouco, só que foi pedir a mulher, né? Aí ligou, conversei com a minha esposa, eu sabia. E ela falou que se for para o senhor, pode tirar mais 130 mil. Para os 130 mil, que ele, mais esses 130 mil, ainda estava longe do que eu tinha proposto. Eu falei, agora eu vou subir mais um pouquinho, né? Cheguei mais um pouco, e aí ele ficou mais revoltado ainda. Você não pode fazer uma coisa dessa, isso não é negociação, você não está me comprando uma coisa, você está desapropriando, você está aqui não sei o quê, você é um sem terra, você é um sem terra. Pô, tá bom. E chegamos num acordo de um valor, né? Eu falei, agora, conversa toda perdida, isso já meia-noite. Que ele vai pedir alguma coisa, aquilo outro, tal. Ele pegou e falou assim, eu vou te mandar o projeto da casa, as chaves, depois para frente vamos fazer um contrato de compra e venda, eu não quero sinal, eu não quero nada, no tempo certo, se chegou no dia, não deu certo, mas eu acredito que vai dar, porque é Deus que eu entendo que é Deus que colocou nós no mesmo caminho, e comprei a casa, sem ver a pessoa, sem pegar na mão dela, não somos amigos, nunca fomos, mas a casa foi ele que construiu. Ele falou, criei minha família, nunca entrou, se entrou foi escondido, mas da minha parte nunca entrou bebida na minha casa, nunca, é um local de bênção, foi de bênção. Meus filhos foram embora e ficou muito grande para mim e a esposa, e está fechado, tem 1 ano, não quero alugar para ninguém, e aí eu resolvi, me veio na cabeça essa semana que o senhor era o comprador. Emanação, atração. Eu já tomei cada lavada dos outros, irmãos, que a pessoa só não fala que eu sou vagabundo por não tirar a minha família da casa aqui do lado. Sem citar nomes, né, irmã Regina?
Mais uma prova. Inequívoca de que Deus está nesse negócio e que precisa ser feito. Contei toda essa história, todo esse tempo com você, compartilhando essas histórias, porque tem muitos jovens aqui. E vocês podem ser religiosos problemáticos, ou podem ser pessoas de fato de Deus, construindo uma vida no Senhor, caminhando, chorando, sofrendo. Nessa jornada, irmãos, eu não sei quantas vezes eu vi minha família morta, até que um dos meus familiares Deus levou. Se for olhar pelo aspecto de acontecimentos, parece ter sido muito sofrimento. Mas quando eu olho para trás e vejo o que eu pude suportar em Deus e todas as promessas que Ele tem pela frente, mais uma vez eu concluo que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Por mais doído, por mais difícil, por mais complicado que seja. Você casou, Juninho, tem quanto tempo? 1 ano e meio. Já arrependeu? Não. Então, né, quando a pessoa, eu fico preocupado quando uma pessoa vai me responder algo e fala assim, então, aí eu sei que vem a Paula lá, tá. Início de casamento é fácil, Júnior? Irmãos, essa carniça dessa Débora nasceu, ô menina feia e braba. A Débora foi aquela que ela andou com 4 meses, porque feia demais, ninguém queria pegar. Cabelinho enrolado, falava uma pilha, uma pimenta. Mas quantas vezes eu e a Lívia olhamos e pensamos assim, nós vamos perder a Débora. E o Senhor falava, eu estou com vocês. Jovem como vocês, Júnior. Se fosse para você hoje, Júnior, manter uma criança tomando uma lata de leite que custava 90% de um salário mínimo, tomando 4 por mês, você hoje teria condições para isso? Mais alívio, só Deus. Mas foram quase 4 anos, né, Regina? Era 4 salários mínimos, todo mês só de leite. 4 anos é muito tempo, irmãos. É muito tempo. Muito tempo. E o dia que o Senhor curou a Débora, que começou o processo de cura, foi com a irmã Regina, uma doida do tia dela. Aquela pobreza, irmãos, que vai indo, suga tudo. Suga tudo. Roupa, tinha 3 anos que não comprava uma meia. E eu tinha comprado umas camisas. Nunca me dê uma coisa dessa, que eu vou fazer feiura com você. Umas camisas de microfibra, quem já usou isso? O negócio é um plástico de sombrinha, que o suor não sai do corpo e ele fica rodando.
E aquilo você vai criando um óleo na cara, um óleo no corpo, que é coisa de pobre. A pessoa está pobre mesmo, ele usa uma camisa de microfibra. Nós caminhando naquela feiura, porque a pessoa quando está muito pobre, já viu que o cabelo, você pode usar Canechon, você pode usar Palmolive, Lux, o que você quiser, o cabelo não abaixa. Se o estômago só está comendo o que é ruim, irmãos, a pele é manchada, o cabelo é arrepiado. A feiura, ela não tem batom, que parece que mancha, é igual parede que tem mancha. Você pinta, logo está a mancha, brota de novo. Aquilo não tinha nada. Vai eu e a Lívia, irmãos, e a médica fala assim, ó, traz todos os remédios dela. Foi preciso pegar um carrinho de supermercado. Nossa, velho, aquilo era dinheiro demais. E a Débora só a tripa. Aquele trem violento assim, olhando. Ela chegou e falou, deixa eu ver os remédios da neném. Pôs em cima da mesa, que tomou a mesa dela tudo. Parecendo que a Lívia era representante de remédio. Ela pegou um cesto de lixo, passou a mão assim, veio arrastando aquilo todo. Eu falei, não é assim, demoniaram essa velha, está fazendo isso não. Pai, mãe, isso aqui tudo é veneno que vocês estão dando para a filha de vocês. Você, pois é, a senhora vai beber esse trem tudo de uma vez, goela abaixo. Irmãos, e foi questão de dias, a Débora estava curada. Enquanto as portas estiverem fechadas, não lute contra a vontade de Deus. Suporte. Não blasfeme, não murmure. Chore se for preciso, mas caminhando. Mas o dia que Deus abre a porta, é inexplicável. Porque tudo que deu errado ali, dá certo em um único segundo. Você é inteligente? Você é capaz? Abra mão disso e confie no Senhor. Em alguns momentos vai doer, mas no final dessa jornada, tudo fará sentido. Porque Deus não deixa os seus na mão. Amém? Amém? Sim ou não? Pense em tudo isso. A fidelidade a Deus não vai te livrar dos choros. A fidelidade a Deus não vai te livrar da dor. Mas a fidelidade a Deus vai te proteger de tudo, de todos e de você mesmo. E quando o Senhor fala, chegou a hora de eu fazer, Ele faz. Um último testemunho rapidinho. O Eduardo Filho era magrinho, pequenininho. Ele era quase do tamanho do Vitinho na época. Brincadeira, Vitinho. O Vitinho tá uma massa de um homem, forte até, grande. E o Eduardo Filho afogou. Ele caiu numa água e uma pessoa já tirou ele de imediato. Na hora ele tossiu e tal. E aquilo depois virou uma pneumonia mortal. Ao ponto que depois de vários dias no hospital, a médica falou comigo e falou assim, pai, eu perdi a esperança. Se eu olhava o Eduardo Filho, não dava conta de respirar. Tanto que a respiração estava curtinha, né? Eu estava lá de fora, pensando assim, o que eu faço? E a Lívia lá dentro com ele. Chegou a maluca da Regina. Pastor,
com toda a antipatia peculiar dela. A Regina melhorou demais, né, pastor Lucas? Agora, tá. Hoje a Regina é humilde. Ela chegou e falou assim: Deus me mandou aqui orar pelo filho. Toda vida ela falou Eduardo, filho de filho. E nada dava volta, Tião. E ela entrou lá. E ela pôs a mão na cabeça dele. Passou minutos. A médica voltou e falou assim: eu vou tentar um último remédio. Um remédio que nem se usa mais. Deu um trabalho para encontrar esse remédio, porque não tem animais. E foi questão de horas, né, Lívia? O Eduardo Filho já estava sentado pedindo para comer. A hora que o Senhor chega, que chegou o ponto que você aprendeu tudo que tinha de aprender, basta uma palavra de Deus, irmãos. Não sei porque que eu estou dizendo isso, mas escolha confiar no Senhor. Não numa religião cega, não numa adoração injustificável, né? Essa adoração de pessoas embaraçadas no cabelo de Jesus. Jesus, eu te amo. Ai, Senhor, me dá um copo de vodka na hora que eu sair daqui. Está embaraçado nos cabelos de Jesus e pensando para qual motel que vai depois que terminar o culto. Isso é nojento. Isso é imundo. Sai daqui, fala que ama a Deus, adora, entra ali no carro, já vai quebrando o pau. Não abre mão de si mesmo um segundo para que Deus possa fazer as coisas acontecer. Quem gosta de aparecer muito, irmãos, é palhaço. E eu adoro circo por causa dos palhaços. Eu posso ver a mesma coisa 100 vezes que eu passo mal de rir com as bobagens de palhaços. Mas crente que gosta de fingir ser uma coisa que não é, nunca terá essas experiências. No meio das suas dores, das suas angústias, espere com paciência. O Senhor sempre traz as respostas. Amém? Vamos nos colocar de pé?